Campinas conta com 480 mil metros quadrados de área verde, distribuídos em 10 bosques de bairros diferentes, sem contar os grandes parques como a Lagoa do Taquaral, o Lago do Café, o Bosque dos Jequitibás, o Parque Ecológico Monsenhor José Salim e os mais recentes, como o Parque Ecológico Luciano do Vale, na Vila União, e o Dom Bosco, no Vida Nova. Sem contar os parques lineares. Esses locais abrigam diversas espécies de plantas e animais nativos da região. Nos dias atuais, há um grande processo de urbanização e os lugares públicos arborizados acabam sendo um refúgio. Mas qual a possibilidade de sair da cidade por um tempo, relaxar, se exercitar ou apenas sentar com calma embaixo de uma árvore? De que forma parques e bosques proporcionam qualidade de vida? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Correria cotidiana, o trânsito, a violência, a poluição, o excesso de asfalto e concreto fazem com que a vida nos grandes centros seja cada vez mais estressante e perigosa. Poucas são as pessoas que têm recursos e tempo de viajar para o campo para ter contato com a natureza. E é aí que os parques e bosques podem ser a possibilidade de sair da cidade por algum tempo. Espaços públicos da cidade fundamentais para que as pessoas possam viver com qualidade. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas é a responsável pela manutenção dos parques, bosques e outras áreas verdes aqui da nossa cidade. E o secretário Ernesto Paulela é quem vai detalhar para a gente a importância dessas áreas para nós. Secretário, quando a gente está aqui no Taquaral, hoje o dia está nublado, mas qual é a importância e por que a gente tem necessidade de ter essas áreas verdes em várias regiões da cidade? Olha, as áreas verdes, urbanas, elas têm uma importância muito grande na vida do cidadão urbano, Por quê? Porque o cidadão urbano, ele tem um modo de vida, de horários, de correria, de estresse, que se ele não tiver áreas verdes para poder passear, fazer o lazer passivo, descansar, levar a família, isso acaba extrapolando a sua capacidade de absorver esse estresse no dia a dia. Então, para o cidadão, a presença de áreas verdes como a Lagoa do Taquaral é extremamente importante para que ele tenha qualidade de vida. A preservação da fauna urbana também depende dos parques e bosques. Que essas áreas verdes, como a Lagoa do Taquaral, como o Dom Bosco lá no Vida Nova, como o Bosque do Jequitibás, são áreas que acabam se transformando em redutos da pequena fauna, e são reservas da flora também. Então, nessas áreas como nós temos aqui, nós temos coleções de árvores nativas. Aqui nós colhemos sementes para a reprodução no viveiro da prefeitura, E se a gente observar um pouquinho, sem fazer muito esforço, nós vamos ouvir, nós estamos ouvindo aqui pássaros, Nós vamos ver pequenos animais que vivem aqui, até de médio porte. Nós temos, por exemplo, as capivaras aqui na lagoa, Então, essas áreas têm uma importância muito grande na vida do cidadão, mas também na preservação da flora e da fauna urbana. Paulela afirma que Campinas tem mais áreas verdes que o recomendado. Campinas já tem mais de 100 metros quadrados por habitante. Na média, nós temos isso. É claro que nós temos regiões na cidade que não são tão bem servidas de áreas verdes, porque são regiões mais novas, por exemplo, como a região do Ouro Verde, como a região do Campo Grande, que são regiões que se formaram nos últimos 30, 40 anos. Mas em regiões como nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde,
as áreas verdes ainda estão aquém do ideal. Campo Grande tem uma área que nós urbanizamos em 1988, que é o Bosque Ferdinando Tilly, né? Então já tem uma área lá, mas é uma área que foi feita há 30 anos atrás, quando o Campo Grande ainda era muito pequeno. Hoje o Campo Grande cresceu muito ali, triplicou de tamanho, né? Então hoje o Ferdinando Tilly não atende mais à necessidade. Um parque que foi inaugurado há poucos anos demonstra a importância de áreas verdes nessas regiões. Nós estamos no Parque Dom Bosco, no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Uma área de 200 mil metros quadrados que antes servia como depósito irregular de lixo e entulho e também para desova de carros roubados e queimados por quadrilhas. Aqui foram plantadas 300 mil mudas de árvores que em cerca de até 20 anos vão mudar todo o cenário da região, que ficará muito mais arborizada. O secretário de Serviços Públicos fala da recuperação da área. Em torno de 15 a 20 anos é o tempo que a gente precisa para que as árvores fiquem adultas. Chega então ao porte que nós temos aqui na Lagoa. Então hoje, quando você chega no Parque Dom Bosco, o que você vê? Muitas árvores, mas ainda árvores de 1,5 m a 2 metros, né, em fase de crescimento. O que é interessante lá? Quando nós urbanizamos, a maioria das opiniões dadas a respeito é que aquilo seria depredado imediatamente, que nada daquilo iria vingar, né? Pois eu digo para você, é uma surpresa muito gratificante, porque se você for hoje lá no Vida Nova, você vai ver que não há uma única árvore depredada, não há um único equipamento depredado dentro do parque. O Dom Bosco já é chamado de Segunda Lagoa do Taquaral. Aquilo eram áreas de fazendas, né? Áreas de pasto, de criação de gado. Então não havia mais uma reserva de áreas verdes lá, né? Com a urbanização, até por exigência legal do parcelamento de solo, é obrigado a deixar 25% do loteamento para áreas verdes, que a gente até chama de Segunda Lagoa do Taquaral, porque é uma área imensa, com muita água, com muitos lagos, foi totalmente recuperada do ponto de vista da recuperação das nascentes, né? A formação de 8 grandes lagos, a reposição, né? Nós repusemos lá cerca de 50 mil mudas de árvores nativas, foi feito todo o paisagismo e áreas de lazer, né? Lagos, quadras poliesportivas, playground e com o policiamento da Guarda Municipal, a ideia é que se torne referência de áreas verdes na região. E quem curte o parque garante que, além de opção de lazer, o espaço é importante para o meio ambiente. É muito comum, sábado de manhã e domingo de manhã, eu pego a minha esposa, convido as minhas netinhas, né, a Sara e a Manu, e a gente vem passear, vem dar uma volta aqui nesse parque, muito bom. O lazer não tem preço, né? A vida conjugal, né? Você tem assim um alicerce, um alimento cultural, né? Mesmo saudável, mesmo em termos de meio ambiente, você vem aqui curtir, aqui tem lugares muito gostosos, tem um ar puro, né? E tem um espaço, né? Você não está na rua. Eu acho que tem que ter mais espaços. Eu vejo muita criança andando na rua aí de bicicleta, de skate e tal. Eu acho que aqui é o local apropriado para eles. A gente faz caminhada, é uma questão de saúde, de relaxamento, de desestressar do dia a dia, da correria do dia a dia. Eu moro no Jardim Melina, do lado do Dique 6. A gente tem um vale como esse aqui, cortado por um córrego, que deveria ser canalizado e construído parques assim, porque à noite é muito sinistro. Ficaria 1000, que nem ficou aqui. Morro de inveja daqui desse parque. No próximo bloco, parques lineares como opção de lazer e bem-estar das pessoas. Nesta
proposta de ampliar as áreas verdes urbanas, Campinas conta também com parques lineares. Um deles é o Parque Linear do Capivari. Inaugurado no final de 2009, localizado na região sudoeste da cidade, a ideia era a recuperação da área em parceria com a iniciativa privada, mas ainda não foi encerrada e apenas uma parte do projeto original é o parque hoje. Ali foi feito, em gestões anteriores, a tentativa de utilizar um instrumento urbanístico que permitiria à iniciativa privada investir na revitalização da área verde. Então ali a Lagoa do Mingone, você tem uma primeira área ali que foi feito, um início de revitalização, mas aquilo por questões burocráticas complexas e em função da legislação que deu suporte a isso não ter sido adequadamente construída, gerou-se um impasse jurídico ali e a implantação do parque não prosseguiu. Mas o ideal é que fosse feito todo o Capivari Mirim, nessa região. O que se objetivava lá atrás era fazer um parque maior, que pegasse toda essa região. Mas afinal de contas, o que são parques lineares? Ao longo do tempo, esses rios receberam muita carga orgânica de esgoto e muitas vezes também a arborização foi retirada. Então eles ficaram desprotegidos, acabaram por se assorear. Então você olha para esses rios e córregos, você não dá nada para eles. Você acha que está num estado de degradação e que isso não é irrecuperável. Mas na verdade isso tem recuperação. A gente observa que faltam muitas áreas verdes. E não há muito espaço para a gente criar essas novas áreas verdes. Então, qual que é a ideia? É que essas áreas verdes sejam criadas ao longo do curso dos córregos, que hoje estão degradados. Um exemplo de parque linear está bem mais próximo que muitos imaginam. Então, você tem área verde recuperada, você tem pontezinhas que permitem transpor o córrego, você tem equipamentos de ginástica de terceira idade, pista de caminhada, um trecho de ciclovia. Então, isso é um parque linear. O Parque Linear Ribeirão das Pedras tem 10 quilômetros de extensão e é um modelo importante de recuperação ambiental da nossa cidade, onde foi feita a recomposição da mata ciliar. Ele passa por 23 bairros, incluindo uma importante rodovia que corta a cidade. Assim, ele continua no percurso do afluente do rio Atibaia, formando um importante corredor ecológico. O Ribeirão, que segue um percurso de 8 quilômetros, recebeu serviços de desassoreamento, a implantação de uma lagoa para o controle de cheias durante os períodos de chuvas intensas e a construção de emissários e elevatórios de esgoto. O projeto contou com a iniciativa e a participação do Poder Público Municipal e envolveu também o Ministério Público Estadual, associações de bairros, escolas, empresas, universidades e comunidades localizadas no entorno do Ribeirão das Pedras e é considerado um modelo. E se vislumbrar num futuro, até com passagens de fauna nas rodovias que atravessam, que interrompem, na verdade, né? Quando foram feitas não havia esse conceito. Hoje, quando você faz uma nova rodovia, você procura não interromper as passagens de fauna, os corredores ecológicos. Então a ideia ali é ir conectando, reconectando esses fragmentos existentes na região, até que possam interligá-los, inclusive com a APA Campinas, e formar uma possibilidade da fauna se deslocar por esses corredores. No próximo bloco, a implantação de 49 trechos de parques lineares previstos no Plano Municipal do Verde. O Plano Municipal do Verde, instituído pelo Decreto 19.167, de 6 de junho de 2016, traz o planejamento para a implantação de 49 parques lineares nos próximos 10 anos em Campinas. Neste primeiro mapa, eles aparecem enumerados de acordo com a prioridade. Na sequência, a gente observa o déficit de áreas verdes na cidade. Apenas esses pontinhos verdes é que atualmente possuem uma área verde social. O estudo mostra ainda uma prospecção com as áreas verdes implantadas e sem os parques. E detalha como seria a recuperação dos locais.
Mas a implantação desses novos parques lineares representa um desafio, garante o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Tem algumas características deles já identificadas, mas nós não temos os projetos. Então o que vai ser feito, na verdade, nessa contratação, que é uma contratação de 1,1 milhão de reais, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, vamos contratar uma empresa especializada em projetos, que vai fazer, então, pegar os 49 trechos e falar, olha, quais estão mais fáceis de ser implantados nesse momento, ou quais são mais prioritários do ponto de vista social, qual que vai ter o melhor impacto nesse momento, e que não tem problema fundiário, não tem disputa pela terra, é muito mais fácil de tirar do papel, são esses que a gente vai se focalizar. É um trabalho enorme, que com certeza demorará um tempo para ser feito. Nesse caso aqui, esses primeiros trechos estão previstos os primeiros 10 anos do Plano do Verde, que é no horizonte de 2026, mas lá nós teremos que ver o que já foi feito do plano e traçar o próximo passo. O trabalho será dividido em etapas, mas apesar dessa prospecção, não há prazo para a implantação dos 49 trechos. Pelo menos o lote 1, que são os 10 primeiros trechos, 10 primeiros parques considerados prioritários, e que a gente tenha um estoque de projetos executivos, projetos básicos pelo menos, os projetos de engenharia da implantação desses parques, para que a gente possa, à medida que vai aparecendo as oportunidades, que às vezes, como que vai fazer esse parque? É com dinheiro público? Não necessariamente. Aparece um empreendimento que tem que pagar uma compensação ambiental. Então, se a gente tiver o projeto do parque, a gente vai entregar para um determinado empreendedor, olha, você vai implantar esse parque. Então, o que a gente precisa nesse momento agora é identificar as prioridades, fazer os projetos e começar já a implantar alguns à medida que os empreendimentos imobiliários forem sendo aprovados na prefeitura, forem sendo apresentados, principalmente nas propriedades privadas. O parque linear é nosso, é de todo mundo, então ele tem que fazer a sua parte e implantando aquele trecho que não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito consultando a Secretaria do Verde e sendo aprovado o projeto do parque linear para aquele trecho. Não dá para definir o prazo exatamente porque vai depender dos estudos, vai depender dos valores, é um processo que não é fácil. Nós estamos, na verdade, sendo bem corajosos de pegar um passivo bem antigo da cidade, porque esses córregos foram destruídos ao longo de décadas e décadas, e nos propondo a traçar uma estratégia de enfrentar esse passivo ambiental. É isso que está sendo feito. Enquanto isso, Campinas conta com os parques e bosques, que ajudam as pessoas a terem qualidade de vida. Um dos mais antigos é o Bosque dos Jequitibás, que fica na região central. Criado em 1880, possui 10 hectares de reserva florestal nativa, com várias espécies de plantas cadastradas e um zoológico com 300 espécimes de aves, répteis e mamíferos. O Bosque dos Alemães, bem no meio do bairro Guanabara, surgiu em meio à intensa urbanização da região. A área foi doada à prefeitura em 1928. Ele foi reurbanizado no final da década de 1970 e hoje mantém cerca de 80% de flora nativa. Bem perto fica o Bosque dos Italianos, no Jardim Chapadão, que na mesma época recebeu equipamentos de recreação e um conjunto de ações destinadas à preservação e à manutenção da mata, entre eles a construção de um novo sistema de drenagem. Em 1985, também foi inaugurada a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, sendo um importante local de lazer. Apesar desses e muitos parques e bosques, é preciso ainda que haja um equilíbrio de áreas verdes em diversas regiões, o que influencia diretamente a temperatura. Isso é marcante, né? Áreas como a Lagoa do Taquaral, o Dom Bosco, né? O Bosque do Jequitibás, eles conseguem amenizar a temperatura ambiente em até 3 graus centígrados. Então são ambientes mais confortáveis do ponto de vista térmico, né? Tem mais umidade por conta da vegetação, né? Então são áreas que proporcionam à população um conforto climático muito melhor do que quando ele está na rua sem essa proteção ambiental. Apesar de estar acima da média,
a cidade ainda precisa avançar no número de áreas verdes sociais. Se a gente comparar Campinas com uma série de outras cidades um pouco maiores ou um pouco menores, Campinas é privilegiada. Nós temos muitas áreas verdes. Isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar em conquistar mais, né? Quanto maior for o número de áreas verdes, melhor será a qualidade de vida do cidadão e maior será a área de abrigo de pequenos animais, né? De abrigo da flora.